nós que estamos dentro da igreja, tá, Douglas? Vou falar por mim. A gente tem muito preconceito em procurar um médico, um psiquiatra e tomar um remédio. Como é que eu ia ter coragem de falar assim, eu ministro a palavra e eu preciso tomar um remédio porque eu tô numa crise de pânico? As pessoas vão falar o quê? Que eu não tenho Deus. A ansiedade, ela acontece quando ela não é tratada lá atrás. E é muito difícil falar nisso, é muito delicado. Porque eu não tô diminuindo a ansiedade, eu não tô diminuindo o que as pessoas sentem. Porque eu já senti e eu sei que realmente é péssimo. Mas eu, mesmo dentro da igreja, vivi no automático por muito tempo. A palavra, ela tem que ser assim, ó. Não se moldem aos padrões do mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente dia após dia, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É dia após dia. E como é que tem sido o seu trabalho com mulheres? Eu diria até que a maioria das mulheres vivem na questão de comparação, de autoestima, de tudo, né? Como é que tem sido esse trabalho? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, sai episódio novo. E a gente tá nessa mesa abençoada de comunhão, sempre sendo inspirados. Tem dia que a gente chora, tem dia que dá muita risada aqui, mas toda vez a gente sai parecido um pouco mais com Jesus, com a história do Senhor na vida de cada pessoa. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o papo que nós vamos ter aqui hoje. Seguinte, antes da gente começar, deixa eu só te indicar uma literatura. A gente tá lançando, é o meu novo livro. Ó, desde 2021 eu não lançava um livro e olha só, Olhe para Jesus. Essa mensagem tem queimado nosso coração nesses últimos anos, de que o Senhor precisa abrir os nossos olhos pra gente contemplar a beleza de Deus em Cristo Jesus. Você sabia que você é resultado de tudo que você contemplou? Você olhou para o seu pai, você olhou para sua mãe, você olhou para as figuras de autoridade ao seu redor e você não tem noção de quanto isso afetou você. De forma positiva e às vezes de forma bem negativa. Se você quer uma verdadeira transformação, você vai ter que mudar a contemplação. Nós fomos chamados pelo Senhor para olhar para Jesus diariamente. Hebreus fala, fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. E é assim que a gente vai sendo transformado de glória em glória à imagem dele. Então, se você quer ser uma cópia de Jesus, você vai ter que olhar para Jesus. Ó, então tá aqui o livro, é lançamento, você vai receber aí na sua casa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pede o seu, pede pra galera aí. Ah, a gente fez um negócio legal. Se pedir 10, tem desconto e a gente dá um treinamento pra você liderar um grupo aí, ensinando a galera a olhar pra Jesus. Valeu? Então vou deixar o link aqui na descrição. Vambora, podcast de hoje. E Galego, obrigado. Muito obrigado. Por vocês estarem aqui. É um prazer, obrigada pelo convite. Privilégio. Fico muito feliz. Poxa, que legal, né? Eu tô há muitos anos assim no podcast, né? E eu tenho sido muito abençoado em cada conversa, né? Uma mesa aqui pra mim, assim, eu digo que como eu cresci nesses 3 anos aí fazendo com várias histórias e tal, e vocês dois têm histórias assim, diferentes, né? Aonde vocês já estiveram e como foi a vida de vocês antes de conhecer a Cristo. E eu queria muito saber como é que foi a história do encontro de vocês com Deus, assim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês e como é que foi esse encontro com Deus. Quem quer começar aí? Tem umas 5 horas? Temos, vambora. Como vai resumir 30 anos em... Não, a gente resume. Você quer que eu comece, amor? Claro. Tá, então vamos lá. Eu sou gaúcha, vim de Porto Alegre com 26 anos para São Paulo. Trabalhava em loja de shopping e fazia minha faculdade. Vendedora. Trabalhava na Vitor Hugo, vendia bolsas. Legal. E com 26 anos eu decidi vir para São Paulo, porque eu tive um namoro, namorei 10 anos em Porto Alegre. E era um namoro de idas e vindas, um namoro bem, bem doido, assim. Muita imaturidade. E aí chegou um momento que eu falei assim, bom, preciso sair de Porto Alegre e fazer outra coisa, porque eu não consigo mais sair desse relacionamento. Onde tinha traição, e eu comecei a aceitar aquilo, porque realmente eu não conseguia mais sair. Dependência emocional. Uma dependência total. Eu falei, eu preciso sair. Encontrei 2 amigas que estavam a fim de vir para São Paulo também. Eu fazia alguns trabalhos de modelo lá. Falei, bom, vamos para São Paulo. Aí peguei essas 2 amigas, eu já tinha uma amiga que morava aqui. E a gente veio para cá. Comecei a fazer feira, ser recepcionista. E alguns trabalhos de modelo. Feira, assim, essas expo. Salão do automóvel, essas coisas, ser recepcionista nessas feiras. E fazer alguns trabalhos de modelo também. Só que os meus trabalhos, que era o que eu queria fazer em São Paulo, trabalhar como modelo.
Só que eu já vim pra cá com 26 anos. Então já concorria com aquelas meninas de 13 anos, né? Super magras. De 2 metros de altura. 2 metros de altura. Cheguei aqui e uma loucura, assim. Porque eu vim um pouco iludida, né? Achando, pô, vou chegar lá, vou ter minha vida de modelo. Vou ter uma grande oportunidade e vou ganhar dinheiro. Só que é muito diferente, né? Aquilo que a gente pensa. Apesar de ser o centro de muitas coisas aqui, é uma realidade diferente. Então, quando eu cheguei aqui, eu já me deparei com o primeiro desafio da minha vida, que era ser muito magra para ir para testes. Então, tomava remédio para emagrecer. Ah, tá. Precisava ser muito magra para ir pro teste. É um padrão. É o padrão de beleza, né? Da modelo. Então, como eu te falei, concorria com aquelas meninas de 13 anos, magérrimas, novinhas, né? Com aquele corpinho ainda muito magro, super altas. Eu já tinha 26 anos, então já era uma mulher. E eu era muito magra. Só que eu queria ser mais magra ainda. Eu comecei com aquela comparação, né? Quando eu ia nos testes. Então, comecei a tomar remédio para emagrecer. Comprei remédio tarja preta, conseguia a receita. E comia uma maçã por dia e tomava laxante, horrores de laxante à noite. Meu Deus. E cada vez aumentava mais os meus laxantes, para quando acordasse, esvaziar meu intestino para ir para os testes sem barriga. Então comecei a ficar doente, sozinha. Ninguém sabia. Eu lembro que eu ia para a Galeria dos Pães comer. Não sei se você já foi na Galeria dos Pães lá em São Paulo, uma padaria bem famosa. E tem, assim, no andar de cima tem um rodízio de sopas. E aí eu ia pra lá, eu comia, eu guardava dinheiro, meu dinheiro ele era super escasso. Eu guardava o meu dinheiro, comia pra caramba, chegava em casa e colocava o dedo na goela e vomitava tudo. Meu Deus, isso. Essa era a minha vida. E eu fico pensando só assim, porque as mulheres falam muito disso, homens também, mas você vive essa rejeição. Agora, a modelo, ela vive uma real rejeição. É alguém dizendo assim, não, você tá reprovada no seu corpo, no que for, né? Nós não gostamos. Deve ser muito duro pra alma, né? Assim. É muito duro, porque a gente tá sempre querendo se moldar aos padrões, né? Nossa. Sempre querendo se moldar aquilo e com muitos nãos, a gente quer ser aceita de alguma forma. Então a gente começa a fazer tudo pra ser aceita. Eu comecei a viver isso e meu dinheiro muito escasso. E aí chegou um momento que eu conheci a Dani Souza, que era mulher samambaia na época. Você assistiu o Pânico, Douglas? E a gente ficou amigas porque eu comecei a namorar um menino que ele tinha um irmão e o irmão namorava a Dani. Então eu acabei ficando amiga da Dani. E é o Pânico quando ele vai pra TV, né? Porque o Pânico era da rádio. E aí quando ele vai pra TV e estoura, né? Mas eu conheci ela na época que já estava estourado na televisão. E aí eu conheci ela, e como a gente era, vamos dizer, cunhadas ali, os meninos tinham ido viajar e a gente ficou juntas. Ela falou, bom, então vamos passar o dia comigo hoje. Eu sempre tentando aquela minha vida de modelo, bookzinho debaixo do braço, saía pras agências. Cheguei na rádio, meio-dia, lá com o Emílio, com o pessoal. Tava de camisetinha amarela no dia. E aí entrei no estúdio, tem que entrar, ficar quietinha, não podia falar nada. E aí quando eu entrei com a Dani participava. O mendigo, que era o mendigo, né? O Carlinhos falou, piu-piu, piu-piu. Que eu tava de camisetinha amarela. E aí o Emílio, ao vivo mesmo, me chamou pra participar do Pânico. Falou assim, você não quer ser paniquete? Vem trabalhar com a gente e tal. E eu eu não sabia. Eu assistia o Pânico de vez em quando, mas eu não sabia exatamente o que era ser uma paniquete. E aí quando eu saí de lá, a Dani falou, Lizzy, vem trabalhar comigo. Imagina, a gente vai trabalhar juntas no domingo, vai ser demais e tal. E aí eu fui trabalhar. Chegou no domingo, eu fui trabalhar lá. Um parênteses nisso tudo, eu vim do Sul, já infiltrada no meio da religião. A minha mãe me criou na Umbanda. Então eu vim de Umbanda, Espiritismo, Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Vim também, frequentava mesmo centros. E quando eu cheguei em São Paulo, eu era sedenta por Deus, assim. Eu era sedenta por algo, assim. E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma melhor amiga que já morava aqui. E eu pedi pra ela me levar numa igreja. Ela tinha se convertido, eu falei, me leva numa igreja. E eu fui pra essa igreja. Não entendia da palavra, escutava louvor, vinha pra casa, achava a palavra meio chata, na verdade. Adorava o louvor e vim pra casa. Segue o barco, segue a vida. Comecei a trabalhar no Pânico. Foi muito
difícil pra mim, porque, assim, no início, porque eu cheguei lá, eu era super magra, tomava remédio pra emagrecer, e cheguei lá, as meninas com aqueles corpos esculturais maravilhosos. Eu vivia na moda, queria usar aquelas roupas fashionistas, cheguei lá, tinha que colocar uma sainha e um top, achei brega. Mas, no primeiro dia que eu tava lá, encontrei o Gugu. O Gugu veio de helicóptero do SBT pro Pânico. Eu falei, gente, o que eu tô vivendo, né? Surreal pra minha vida, surreal. Uma coisa que eu jamais imaginei que ia acontecer. E aí, comecei no Pânico. E aí, novamente, comecei a me mudar aqueles padrões. Agora eu precisava, na minha cabeça, ninguém me exigiu tomar anabolizante, porque eu era muito magra. E aí, então, eu precisava ter aquele corpo escultural, porque eu ia pros eventos com as meninas, elas eram chamadas de várias coisas, né? Que eu nem gosto de falar, mas assim, suas maravilhosas. E ninguém olhava pra mim. E eu falei, bom, agora eu preciso ser vista. E aí, comecei a trabalhar, e aí comecei a ganhar dinheiro. No Pânico mesmo, a gente ganhava R$150 por domingo, mas os trabalhos que eu fazia durante a semana, eu comecei a ver um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Comecei a conseguir ajudar minha mãe, dar sofá, televisão, geladeira para os meus sobrinhos. Comprei um carro, recebi proposta, saí nua na revista. E eu lembro que quando eu fui fechar esse trabalho, assim, algo falava dentro de mim assim, não, eu não quero isso. Mas quando eu olhava pro dinheiro… É mesmo? Eu só olhava pro dinheiro, eu falava, poxa, eu nunca imaginei ganhar esse dinheiro na minha vida. Então, fecho os olhos e vambora. É o ídolo, né? É mamão, assim. É o ídolo. Eu falei, já comecei a programar pra eu convencer o meu cérebro de que eu precisava fazer. Bom, com esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas aquilo me perturbava por dentro. E eu, novamente, me moldei aos padrões. Então, comecei a ser super sensual, usar roupas super justas. E assim… Fiz terapia durante todo esse tempo, porque eles falavam que as paniquetes eram garotas de programa. E aquilo me machucava, eu tinha preconceito contra mim mesmo, segundo a minha psicóloga. Porque eu chegava nos lugares e era como se as pessoas me olhassem e eu já pensava assim, elas estão achando que eu sou garota de programa. Caramba. E aquilo mexia muito comigo. Então, durante todo esse tempo eu fiz terapia, mas eu vou te falar que eu não sofria por isso. Eu sofria… No sentido assim, eu não aceitava, mas o dinheiro que eu ganhava tomava conta desse lugar. Não sei se você consegue compreender. Quando eu tava lá sozinha no meu quarto… Te anestesiava ali, né? Isso. Quando eu tava sozinha no meu quarto, quando eu ia pro Rio de Janeiro, no meio daquelas artistas, realmente, das atrizes… Eu almejava aquele lugar onde elas eram famosas, mas elas não precisavam usar o corpo pra aparecer. Onde elas chegavam chique nos eventos, e eu tinha que chegar com aquelas roupas sensuais pra ser notada. Então, naquele momento, eu olhava e desejava assim, poxa, eu queria essa vida. Eu não queria vestir a roupa que eu estou vestindo. Porém, eu sabia que eu só teria dinheiro dessa forma. E eu virei escrava daquilo. Eu tive uma vida escassa. E eu vi meus pais brigarem muito por dinheiro. Muito, quando eu era criança. E eu não queria mais, de jeito nenhum, viver aquela vida que eu tinha lá na infância. Que eu não tinha dinheiro para comprar nada. Então, o dinheiro falava mais alto. E aí, resumindo a minha história, eu fiquei no Pânico, e depois fui pra Fazenda. Aí depois saí da Fazenda, fui trabalhar com a Ana Hickman. E vivi uma vida, Douglas, assim, de fama mesmo. Fama. Num dia eu tava em Porto Alegre, lá amargurada da vida. No outro dia eu tava no trio elétrico com Ivete Sangalo. Vivendo com pessoas famosíssimas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Tinha de tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha corpo bonito, tinha aplausos, tinha tudo. Que às vezes, que provavelmente é o que as pessoas sonham ter hoje, né? É o que eu quero ter, eu quero ser reconhecida, eu quero ser aplaudida, eu quero chegar, eu quero tomar conta dos lugares. Tudo isso eu tinha. E aí me moldei a esse lugar onde realmente o ego tomou conta de mim. E aí chegou o momento onde eu saí da Record, trabalhei com a Ana Hickman por muito tempo. Saí da Record porque acabou o programa da Ana e o meu contrato era com o programa da Ana Hickman, não com a Record. E abri uma loja, lá em Moema. E aí, um certo dia, eu tava na loja, fui fazer massagem, que eu tinha uma estética em cima da minha loja. E aí, eu recebi umas fotos no meu celular. E quando eu abri essas fotos eram de 10 anos atrás. Que eu tinha tirado quando eu tinha chego em São Paulo com um namoradinho que eu tinha. E que tinha pedido pra fotografar momentos íntimos. E naquela época, eu pensei, eu não era famosa. Não tava na televisão, tinha acabado de chegar em São Paulo. Tinha uma autoimagem e uma autoestima acabada por tudo que eu já tinha vivido.
Achei que eu estaria agradando uma pessoa e que ela se apaixonaria mais por mim, que eu seria uma mulher diferente por fazer o que essa pessoa gostava, que era filmar, não era filmar, era fotografar, porque não foi filmado, foi fotografado. Foi em máquina, aquelas máquinas digitais. E eu permiti. E quando acabou, quando ele tirou aquelas fotos, naquele momento íntimo, eu falei, agora você apaga, e nunca mais lembrei disso. E 10 anos depois, essas fotos vieram a público. E aí, quando aconteceu isso, foi muito ruim, assim, foi péssimo pra mim. Uma coisa que talvez eu vejo pessoas que usam isso pra se tornar midiático. Pra mim foi péssimo. No caminho de casa, um amigo me ligou, muito amigo meu, e falou: Lizzy, eu tô vendo o que tá acontecendo. Foi assim, instantâneo. Quando chegou no meu celular, já chegou no celular de muita gente. Meu Deus. E falou assim, vai pra casa, tô te mandando um advogado lá que vai te ajudar. Foi um anjo. E aí chegou o advogado na minha casa e ele falou pra mim: Lizzy, você tem 2 alternativas. Ou a gente vai fazer o boletim, nós vamos na casa dessa pessoa, não aparece o rosto dessa pessoa, você vai ter que provar que hoje essa pessoa é casada, tem filhos, passaram-se 10 anos. Ou você segue a sua vida. E naquele momento eu falei, eu não vou culpar ninguém. Na hora, assim, caiu uma chave, assim, eu não vou culpar ninguém porque eu permiti que isso acontecesse. Eu não quis entrar com um processo, eu não quis fazer nada, eu quis mudar a minha vida. E aí, no outro dia, eu acordei, eu frequentava um centro de candomblé nessa época. E aí, fui até o centro de candomblé e cheguei lá e pedi pro pai de santo fazer um trabalho pra pagar, pra ninguém mais enxergar aquelas fotos. Eu tava desesperada. E aí, ele chegou pra conversar comigo, assim, sentou à mesa, como você tá, um de frente pro outro. Ele pediu pra eu contar minha história pra ele. E eu falei pra ele que a minha melhor amiga era evangélica. E ele falou assim, a gente não mexe com eles. Eles têm algo sobre a vida deles, realmente. E aí, quando ele falou isso, eu, na hora, arrumei uma desculpa e fui embora. E falei, eu não quero mais viver dependendo de homens. Falei, eu quero mudar a minha vida, eu quero viver isso. Aí cheguei em casa, liguei pra ela, pedi pra um pastor e uma missionária que eu já tinha encontrado numa célula. Porque eu ficava assim, aqui em São Paulo eu ainda ficava. Eu ia às vezes à igreja, mas a igreja me confrontava muito com o que eu vivia. A palavra de Deus me confrontava demais com o que eu vivia ali dentro. Com as minhas roupas, com o meu jeito de agir, com a vida que eu levava. Então eu evitava ir à igreja. Porque eu saía de lá sabendo que eu precisava mudar, mas eu não queria ouvir aquilo. Porque eu não tinha como, na minha cabeça não tinha como eu deixar tudo pra trás e voltar a viver a vida que eu tinha em Porto Alegre. Então eu não queria ouvir. E aí eu cheguei em casa, pedi pro pastor e missionário ir orar na minha casa. E eles falaram, bom, a gente vai fazer quartas-feiras de oração na sua casa, um propósito de oração. E assim Deus mudou a minha vida. E eu deixei tudo pra trás. E naquele momento eu falei, não quero mais ser famosa, eu não quero mais ser reconhecida, eu não quero mais aplausos, eu quero viver pro Senhor. E a partir daí, comecei a ter uma vida profunda com Deus. Gradativa, uma vida profunda assim, gradual. Depois eu tive um sonho com Jesus. Aí eu comecei a ir pra igreja. E aí a minha vida começou a mudar, Douglas, assim. Eu comecei a ver que eu precisava trocar as minhas vestes. Eu precisei ver que eu precisava escutar a palavra, que eu precisava mudar muitas coisas na minha vida. Eu queria ter uma família, sempre quis ter uma família e ter filhos. A minha vida, eu namorava nessa época. E eu lembro que eu encontrava o pastor na igreja. E o pastor falava assim pra mim, minha filha… Ele era mais novo do que eu, 10 anos mais novo do que eu. E ele tinha ido morar na minha casa. E ele falava pra mim assim, você vai chegar em casa hoje e você vai mandar ele embora da sua casa. Porque isso não faz parte da vontade de Deus, o que você tá vivendo. E eu chegava em casa, Douglas… E eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Só que eu chegava em casa, quando eu olhava, eu falava, não consigo. Como é que eu vou mandar embora? Pensava, eu não quero mais esse relacionamento, mas como eu vou mandar embora? Eu não conseguia. Até o dia que eu conheci o Galego. Eu namorava já. Só que eu conheci o Galego, a gente era amigos. E eu falei, bom, eu não posso trair, eu tô debaixo da palavra de Deus. Eu não posso trair meu namorado de jeito nenhum. Preciso terminar esse relacionamento pra conhecer outra pessoa, assim, porque eu já sentia algo diferente. E o Galego depois, o Galego ateu. Então, ele vai contar. É só Deus na nossa vida, olha. Mistura boa. Mistura boa. E aí, quando eu terminei esse relacionamento e conheci o Galego.
E a gente já era amigos, então ele já tinha me contado a vida inteira dele, 2 filhas de 2 mulheres diferentes, uma vida onde ele não acreditava em Deus, sol, lua, mar, universo. Só que eu não tinha entendimento da palavra, eu não conseguia falar da palavra para ele, eu ainda não tinha o entendimento suficiente. 1 ano e meio, tá, Douglas, na igreja, mas eu ainda não tinha o entendimento suficiente do que… Eu ainda não tinha convencida que eu precisava estar em santidade, eu não tinha esse entendimento. E aí, quando eu conheci ele… Eu terminei meu namoro e a gente ficou juntos numa terça-feira. No domingo, eu ia pra igreja, porque a igreja era algo que me alimentava. Eu precisava todo domingo estar na igreja. E aí, quando eu fui pra igreja, ele foi comigo. E aí, advogado, anotou toda a palavra. Chegou em casa, eu tinha uma Bíblia em casa, com o prefácio do Augusto Cury. Eu dei a Bíblia de presente pra ele, porque eu pensei, se eu convidar esse cara pra ir pra igreja, ele não vai. Imagina, eu crente, o cara do mundo, nem ateu. Só que eu tava apaixonada ali, eu tava vivendo, eu vi que ele tinha um coração, pra mim, né, achava que ele tinha um coração maravilhoso. E ele tinha algo de bom na vida dele. Porque se a gente fala de coração maravilhoso, ninguém tem, né, amor? Então… Mas tinha uma moral ali, tinha algo diferente. Eu olhava e falava, esse cara tem algo diferente. E aí eu dei a Bíblia pra ele e o Senhor o converteu. Ela tá dando spoiler aqui, galera. E o Senhor o converteu. E agora, amor, você conta o seu testemunho. Conta a sua pra gente encontrar agora os dois aqui. O ponto de convergência sempre é Cristo, né? Muito interessante. Minha história começa com uma família que vem para São Paulo. Meu pai veio com 18 anos em São Paulo, morando em periferia de São Paulo. De favor. Veio da onde? De São Paulo. Veio de São Paulo, mas… Não, veio para São Paulo. Do veio Paraná. para São Paulo. Do Paraná, tá. Veio para São Paulo, morando em periferia de São Paulo. Família toda ali estruturada, aparentemente, onde meu pai sempre trabalhou, daí trouxe toda a família para São Paulo. Meu pai fez faculdade também de Direito, se tornou advogado, mudou o padrão de vida da nossa família, da família inteira, dos irmãos, de todos os parentes. Cresci numa família onde meu pai tinha conhecimento da fé católica e espírita, porque minha família inteira era espírita por parte de pai. Então eu cresci num ambiente espírita, onde tinha sessões em casa, frequentava alguns centros, mas nunca tinha acontecido nada comigo. Então passei a adolescência, até a adolescência, esse período. Meu pai, na adolescência, descobriu que meu pai tem outra família, né? Que ele tinha tido um filho e ele vivia uma vida dupla. E pra mim, tudo ok, né? Vivi dessa forma, frequentando esses lugares, sem contar pra ninguém. Ah, você descobriu e não contou pra ninguém? Descobri e não contei pra ninguém. Ele sabia que você sabia? Sabia. Ele teve um filho, eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos. Daí eu descobri. Quando eu descobri, toda a família já sabia por parte de pai, assim, então ficava como se não soubesse, entendia, porque daí já tinha um pouco mais de maturidade. Já também vivia uma vida meio que depravada, porque eu já conhecia o que era a mulher, vivia uma vida completamente caída, assim, no padrão do que o mundo oferece, e não encontrava problema nisso, porque meu pai sempre era um homem que correspondia às obrigações do lar. Ele sempre foi um homem muito gentil, ele é muito querido, muito amado, assim, dentro de casa, assim, até hoje, depois que ocorreu até o divórcio da minha mãe ainda consegue entender essa questão dele, porque é uma patologia ele também, né? É um fruto do pecado. As obrigações dele? Cumpria. Então, a parte da mãe, da minha mãe, todo mundo sabia, a única que não sabia era a minha mãe. Esse daí é um fato muito interessante. Minha mãe ficou sem saber disso daí, embora tivesse vários indícios. 20 anos. Não. Foi uns 20 anos, mais. não foi? Foi mais. Foi muito mais. Muito mais, né? 40 anos de casados. Ah, tá, mas 20 anos. Ah, mas quem trai não trai só no final, né? Quem trai não é um acidente, né? Padrão, normalmente é um padrão de repetição. Meus irmãos, outros irmãos do outro relacionamento, tem 3 irmãos, então ele acabou tendo um relacionamento à parte. Mas enfim, a parte da minha questão com a religião, então eu tive um conhecimento superficial acerca dessas religiões, frequentei, mas nunca aconteceu nada comigo. Eu não conseguia tocar instrumento, eu não incorporava, não acontecia nada comigo, e tudo bem, frequentava, sabia o que era. Inclusive, quando eu descobri esse negócio indo no centro de candomblé, eu cheguei lá, minha tia estava incorporada comendo um fígado cru. Meu Deus. Assim, pra tentarem me acalmar do que eu sabia.
sempre ia, porque o que acontecia, nós buscávamos sempre um direcionamento naturalmente, né? Assim como as pessoas se aconselham com pastores, você buscava aquilo que sua crença momentânea levava. E daí comecei essa questão de desenvolvimento, entrei na faculdade de Direito, entrando na faculdade de Direito, eu me deparei com o direito canônico. Daí eu comecei a olhar e falei assim, calma aí, você vai ver, você vê a Estela de Hammurabi sendo anterior à lei abraâmica, né? Você vai ver a lei mosaica, na verdade, né? Você vê, fala assim, mas como? Olha, as leis já estavam ali. Você começa a estudar algumas coisas, você fala assim, não faz muito sentido. Daí você começa a estudar a história, você vê o quanto a igreja fez parte do Estado, tudo que fez. Você fala assim, você quer saber? A religião é uma forma só de doutrinação da sociedade. Esse Deus que estão falando, qual é o Deus verdadeiro? Então, comecei a negar, me curvar diante desse Deus. Entendia acerca de uma criação que eu me voltava para a natureza, meio que um panteísmo. Então, mas entre falar agnóstico ou ateu, eu preferia falar ateu. E eu nunca tive problema. Não, você não acredita. E era muito raro, né? Porque 28 anos quase atrás, então já era muito difícil ter pessoas que falavam acerca do ateísmo, porque as pessoas você falava que era ateu, as pessoas já olhavam e imaginavam coisas completamente grotescas acerca da sua pessoa. Mas eu não tinha problema com isso, eu não tinha personalidade já, e falou assim, tá bom, não acredito, mas você me acredita, então me mostre. E eu não via a fé das pessoas manifestar justamente transformações de vida, mesmo porque eu vivia um ambiente completamente destrutivo dentro de casa, só que eu também fazia parte daquele movimento destrutivo, então eu falava assim, calma aí, não é bem assim. Então eu criei meu próprio estilo de vida, vivido de uma maneira completamente depravada, um homem onde logo muito cedo também, daí já tive filho, com 20 anos tive filho, eu tinha acabado de voltar do Japão, morei 1 ano no Japão, quando eu voltei, a pessoa que eu comecei a me relacionar, em 3 meses ela engravidou. Então, engravidou, daí a gente já casou, continuei namorando, mas completamente depravado. Casei, moramos juntos, mas sem o menor senso de compromisso, de saber o que era um relacionamento. Era um homem onde enxergava simplesmente o seu desejo como o poço da sua saciedade. Seu Deus, né? Meu Deus. Então, naturalmente não ia dar certo, mas daí eu terminei, logo que eu terminei, eu já comecei a namorar outra pessoa, porque eu não conseguia ficar sozinho nesse sentido de ficar sempre com uma pessoa, pelo menos ali, mesmo sendo um adúltero contumaz, vivia em prostíbulo, porque eu fazia faculdade de Direito, tinha um monte de amigos meus também, que eram policiais, delegados, então eu vivia em prostíbulos, vivia uma vida onde para mim estava maravilhosa, porque eu não enxergava outra realidade. Sim. Então, daí eu já tinha conquistado tudo que para mim eu almejava, já tinha meus filhos, já tinha uma família que eu entendia que era uma família, mesmo completamente desestruturada, para mim era uma família. Eu comecei a ser o homem da minha casa, porque eu morava com a minha mãe ainda, tinha voltado a morar com a minha mãe, então eu começava a ser o homem da casa, porque meu pai ficava ausente um tempo e voltava, porque ele viajava um final de semana, ele ficava em casa, outro final de semana ele ficava na outra família. Então eu entendia completamente isso e eu comecei a assumir a responsabilidade pelos meus irmãos, pela minha mãe. Eu era praticamente o homem que cuidava da casa e eu já tinha assumido esse papel, não ligava muito para isso. E lá, mesmo eu namorando, eu poderia levar outras mulheres, fazia o que eu queria e não tinha nenhum tipo de repreensão quanto a isso. Então eu vivia essa vida completamente depravada, embora eu nunca tivesse usado droga, não tivesse bebido, feito algumas outras coisas. Mas isso mais por causa do esporte? Por causa do esporte também. Porque desde pequeno eu sempre fui atleta, assim. Eu joguei futebol durante um tempo, daí quando eu voltei do Japão comecei a treinar. Então no Japão foi pra luta? Quando eu fui pro Japão eu fui tentar jogar bola. Foi pra jogar bola. Fui tentar jogar bola, eu tenho descendência japonesa. Eu falei, vou pra lá, porque era uma época que o Japão tava em alta, e eu tinha um tio que morava lá, daí no final das contas eu já cheguei, fiquei um tempo. Não tinha dado certo jogar, fiquei trabalhando, eu arrumava muita confusão. Lá, né? Eu arrumava muita confusão. É mesmo? Até hoje. Muita confusão. Não, fique claro, até hoje. Esse negócio... Não, essa confusão aí era de briga, assim, por exemplo, porque eu nunca gostei de injustiça, porque como eu cresci num ambiente periférico, e eu vi meu pai
mudar de vida, eu acreditava que todo mundo poderia mudar de vida. Ok. Hoje eu enxergo essa Hoje realidade. a confusão é só no futebol, tá? Ah, tá. Continua só no futebol. Só no futebol. Quando eu cheguei, eu vi essa possibilidade, falava assim, não, olha aqui, se o cara se esforçar, se o cara trabalhar, ele for fazer as coisas direitinho, ele vai alcançar o resultado que ele quer. Porque meu pai viajava 2 horas para ir fazer faculdade, meu pai foi engraxate, meu pai comia a sobra de marmita do meu tio para conseguir sobreviver. Então eu acompanhei isso. Muito cedo eu comecei a trabalhar já com meu pai desde os 12 anos, porque daí, quando já vinha de uma características assim, eu ficava ajudando os office boys. Hoje eu vejo, né, que meu pai me colocava mais para ser um auxiliar, para começar a ter essas responsabilidades. Né? Então, aí no Japão, fiquei esse tempo, voltei e comecei a treinar artes marciais, porque eu venho de uma família japonesa e meu tio-avô era mestre de karatê. Entendi. Daí eu sempre, quando era pequeno, eu sempre tive vários insights assim de treinar a luta. Meu pai me levou pra treinar karatê, judô. Então você chegou a treinar criança. Mas nunca levei muito a sério, sabe? Porque daí dependia de outras pessoas pra levar. E futebol desde os 13 anos. Qualquer lugar você acha eu também. Já ia, jogava, ia fazer o que tinha que fazer. Não dependia tanto, mas a luta já era um pouquinho distante. Só que daí com 20 anos, como eu já tinha essa dependência do esporte, eu comecei a treinar Muay Thai por causa de um amigo meu, fui ver, gostei, comecei a treinar, comecei a apanhar muito. Daí eu falei assim, pode deixar, eu vou ficar aqui pra bater em todo mundo. Daí eu fiquei até o final, não bati em ninguém do que me batiam, continuo apanhando se vacilar até hoje. E continuei, mas daí logo muito cedo também eu comecei a competir, dar aula, então desde os 22 anos eu dou aula de Muay Thai. Eu comecei a treinar com 20, com 2 anos eu já estava dando aula, porque tinha ocorrido um problema com o professor, daí pediram para eu dar aula, eu tinha habilidade naturalmente para isso, porque eu já tinha um outro padrão de formação, porque eu já fazia faculdade, então para mim era muito natural, então eu fiquei dando aula um bom tempo e fazendo a faculdade de Direito, terminando, lutando profissionalmente, eu fiz muitas lutas também profissionais de Muay Thai, depois eu comecei a treinar Jiu-Jitsu para lutar MMA. Daí eu comecei a gostar muito de jiu-jitsu também, daí eu ganhei alguns campeonatos também de jiu-jitsu e fiz luta de MMA, mas tudo isso por hobby, porque era o lugar que eu tirava minha adrenalina, porque eu cresci nesse ambiente, vamos dizer assim, onde para mim as coisas erradas tinham que ser cobradas. Eu cresci querendo ser delegado para matar bandido. Eu falava assim, eu vou matar bandido, eu coloco já a justiça, porque se eu não acreditava num criador, eu acreditava que a justiça era aqui na Terra, justamente. As próprias mãos. É aquela lei da semeadura, talvez como os amigos de Jó, né? Olhando a lei retributiva, onde nós ainda enxergamos muito assim, né? Enxergando dessa forma. Então eu achava que eu tinha que fazer essa justiça, ia estabelecer os meus padrões, como já havia estabelecido. Então eu falava assim, pega uma pessoa que é um pedófilo, ele não merece viver, porque eu estabeleci o padrão de justiça, mas um cara que está no prostíbulo não tem problema. Então eu ia naturalmente vivendo. Só que ocorre que daí estudei para entrar na Polícia Civil, eu fui para a prova oral da Polícia Civil, não passei, mesmo tendo ido muito bem, eu tinha avisado um monte de amigos meus que tinham muitos contatos, não passei. Eu falei assim, deixa eu ver. Eu continuei trabalhando e não me dediquei mais com muito afinco. Daí hoje eu enxergo as mãos de Deus, né? Então daí nessa caminhada comecei a viver completamente distante de qualquer tipo de fé, mas sempre muito voltado para autoconhecimento, porque daí eu já tinha tido contato com o budismo, eu já tinha entendido também muitas coisas da palavra, que naturalmente meu pai, por ter vivido uma vida dentro de igreja católica também, ele ficava ouvindo a Bíblia, eu ia pro Paraná, quando ia visitar meus avós, sempre cheio de confusão, eu ia 8 horas tomando bronca e ouvindo a Bíblia cantando, falada pelo Cid Moreira. aquele CD rodou muito. Aquele CD, então eu ficava sempre ouvindo aquilo. É mesmo, ele colocava no carro. Ele colocava no carro e eu ia escutando e tomando bronca. E tinha vezes que eu ia discutindo, falando que Deus não existia. Uma vez ele foi chorando porque eu falava que Deus não existia. Meu pai até esses tempos atrás veio conversar comigo acerca disso, é muito interessante. Então, vivi essa vida completamente distante de Deus. Ocorre que um dia eu comecei a treinar também num grupo de treino chamado Mahamudra, que eles daí preconizavam algumas coisas acerca de uma filosofia onde trabalhava corpo e a mente, né? Daí eles trabalhavam essa questão espiritual, mas mais questões meditativas e também abordavam meio que a filosofia
de encontrar Deus dentro da natureza, meio que uma despersonificação de Deus. E eu falava assim, tudo bem, assim eu não tenho problema de enxergar Deus. Essa energia aí da mãe natureza. Então, era mais ou menos isso. E eu também, depois na adolescência, comecei a surfar. Então, momento de... Eu ia surfar, eu falava assim, nossa, que maravilhoso. Eu enxergava ali a natureza, sempre contemplei a natureza. Então eu olhava e falava assim, perfeito, vou viver desse jeito. Conheci esse grupo, nem imaginava até essa questão de não falar que eu era ateu, porque para mim já era isso estabelecido na minha vida. Falava assim, não, tranquilo. Só que daí lá, falando acerca disso, alguma coisa já foi mudada dentro de mim acerca de não falar que eu era mais ateu, porque me convidaram para entrar numa maçonaria. Me convidaram para entrar na maçonaria um período antes de entrar nesse grupo. Aí eu preenchi a ficha, tudo certinho. Quando eu preenchi a ficha, eu entrego. Daí depois ele me liga e fala assim, Wanderson, meu nome é Wanderson, né? Daí eles não chamavam pelo apelido. Wanderson, muito legal. Eu gostaria de conversar com você novamente. Eu queria muito que você fizesse parte, mas você colocou aqui alguns pontos que são incongruentes. Daí você não poderia, mas você colocou respostas aqui que são antagônicas. Você falou que não acredita num criador, você manifestou a religião como ateu, mas você colocou que não acredita no criador, só que a natureza você tinha como a força que movia o mundo. Eu falei assim, pra mim tá tudo certo. Não tem pra mim incongruência nenhuma. Me explica quem é Deus. Ele não conseguia me explicar. Mas ele falou assim, mas por que você fala que é ateu? Não dá problema? Eu falei assim, muitos. Tipo, ia falar qualquer coisa, relacionamento, você vai falar com um tio de alguém. Daí você fala assim, o que você acredita? Você fala, você é ateu, as pessoas acham... Imagina, eu sempre tive um visual muito agressivo, né? Porque era careca, tenho 70% do corpo tatuado, lutador, então as pessoas já imaginam que você é uma pessoa completamente anarquista, vamos colocar assim. Aí ele falou isso, eu comecei a pensar. Ele falou assim, mas você é tão legal, por que você fala isso? Ele falou assim, mas não causa problema? Eu falei assim, muito, mas eu nunca tinha parado para reparar o quanto problema me causava. Ele falou assim, mas você coloca, as pessoas explicam Deus conforme eles querem. Então a percepção de Deus é muito individual. Eu falei, eu já tinha pensado nisso, mas não por esse lado. Então não preciso falar o nome de Deus, mas também não preciso falar que sou agnóstico, não. Eu falei assim, cada um acredita no que quiser e cada um com seus problemas, né? Então daí quando eu entro nesse grupo, já ia mais ou menos para esse sentido. Daí tem aquela questão de namastê, né? Meu Deus interior, salve o seu Deus interior. Então, no final das contas, uma grande incongruência para quem é cristão, tá? Não tem nada a ver isso daí, tá? Então, tenha sabedoria para escutar isso. A cara do Douglas tá até olhando assim. Não, eu tô entendendo que é a sua história, né? O seu testemunho. Porque justamente é bom fazer esses parênteses, porque as pessoas gostam de recortes para justificarem o que creem. E hoje nós temos um Deus muito claro que se revelou ao homem por intermédio da sua palavra. Mas, então, quando falou isso, eu falei assim, beleza. Então, cada um vive o seu Deus e... Eu fui saltar de paraquedas, daí foi a primeira vez que eu olhei assim, contemplando aquele horizonte. Dentro desse grupo que a gente fazia, a gente se reunia para fazer várias coisas, eu saltando de paraquedas, eu olhando aquilo ali. E eu comecei a agradecer a Deus, mas no sentido de Deus contemplando a natureza e falando aquilo ali. E pedir para ele te salvar, né? Se fosse ali... dizendo Deus. Nesses lugares que a gente chama Deus, né? Não, mas daí eu tava contemplando mesmo esse negócio de vendo a brevidade da vida, sabe? Vendo a brevidade da vida. Olhando, me deparei com isso, daí entrei nesse grupo, tudo certo, já tinha essa questão de Deus, mas... esclarecida na minha vida, eu vejo essa revelação progressiva de Deus. Foi quebrando. Deus sabe como chama cada um, né? Porque as pessoas ficavam pra mim, você vai ver, no pior dia da sua vida, Deus vai te pegar. Deus vai te chamar. Meu, eu tenho uma filha que ela é especial. Eu tenho uma filha especial, ela operou o coração 2 vezes. Então, inclusive em uma das cirurgias, o coração tem que ser tirado para ser operado. Meu Deus. Quando ela foi operada, as pessoas falavam assim, tá vendo? Você é ateu, por isso aí. Eu olhava assim, eu entendia o que eles falavam, eu deixava que eles falassem o que quisessem, porque pra mim não tinha nenhum sentido. E tipo, não fazia sentido, né? Você no momento de dificuldade, você ir lá buscar, e eu entendia que as coisas aconteciam conforme o universo. Não tem como você lutar contra a força do universo, você não consegue lutar contra a força da água. É a mesma coisa. O dia, a noite vem e as coisas vão acontecer conforme o universo estabelecia.
E hoje também, entendendo também, eu sou muito monergista, então, por conta disso, então eu vejo o agir de Deus em todas as coisas, nada acontece fora da sua soberania, fora da sua vontade. Então, eu olhando aquele tempo, falei assim, eu não tenho o que fazer. Coloquei no melhor médico, mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá vendo, tá acontecendo isso. Então, colocava um peso muito grande, mas para mim eu também não ligava, porque não acreditava, não tinha essa crença. E as pessoas falavam assim, no pior momento da sua vida, eu falei assim, beleza, se for desse jeito, sempre aconteceu um monte de coisas ruins e não aconteceu esse quebrantamento. Mas justamente daí no melhor momento da minha vida, quando eu estava ali nesse grupo, era o melhor momento da minha vida, porque eu já tinha conquistado algumas coisas na minha vida, advogando, trabalhando, eu dava aula, falei assim, eu vou viver de dar luta, mesmo que eu ganhasse não o que o mundo queria ganhar, para mim já era bom, para mim já estava bom, eu já tinha onde morar, já tinha um carro, tinha mulher que me saciavam, então eu já entendia que para mim aquilo ali era o básico da minha sobrevivência. Daí estava vivendo o melhor momento da minha vida, eu conheço a Lise, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, fico muito encantado. Apaixonado. Vamos deixar claro as coisas aqui. Vamos falar. Tá. Daí eu comecei a... Encantado, ai, galego, encantado. Eu comecei a ficar... Por quê? Igual ela, pra mim já tinha um monte de mulher. Pra mim não tinha, eu não pensava. Meu Deus, Douglas, tá revelando muita coisa. Precisa orar por ele, hein? Eu olhava e pra mim, eu não imaginava, porque eu sabia o homem lixo que eu era. E tipo, eu não me apegava com ninguém. Muitas pessoas passavam da minha vida e pra mim eram só pessoas. Tipo, era um momento. Só que daí eu comecei a conhecer. Terça-feira a gente ficou junto, domingo eu fui pra igreja. Daí fui pra igreja, na hora que voltei, como ela disse, eu já tinha notado que o pastor tinha falado, não tinha problema pra escutar nada. Antes disso, eu tinha ligado pra ele um dia e tinha falado assim, tem um propósito na sua vida. Só que eu não imaginava nada de ficar com ele, nada. Era porque eu queria falar de Jesus pra ele, mas eu não sabia falar nada. Não, mas não dava pra ela falar de Jesus pra mim. Imagina que ela ia treinar comigo e conversava tipo amigo. Falei, eu sou todo errado. Minha vida é desse jeito. Contava a minha vida sem, sabe, não tinha uma máscara, eu não vestia uma máscara pra falar com ela. Então ela sabia que um tempo da minha vida eu levantava de madrugada pra ir no swing sozinho. Não, e aí, Douglas, depois que aconteceu isso comigo, com as minhas fotos, eu pensei assim, nunca mais vou arrumar ninguém, né? Quem é a pessoa que vai querer ficar comigo, me apresentar pro pai e pra mãe, sabendo que tinha fotos minhas na internet. E aí, quando eu conheci o Galego, eu pensei assim… Era meu amigo, né? Mas eu falei assim, vou contar já toda a minha história pra ele. Já vou contar já que é meu amigo e pra não saber depois. Porque eu achei assim, quando as pessoas descobrirem quem eu sou, as pessoas não vão mais querer andar comigo. Eu pensava isso, sabe? Foi horrível pra mim o preconceito. Daí, quando ele começou a me contar a história dele, eu falei… Acho que eu não tô tão mal assim. Sentiu até bem. Eu senti até bem. Eu falei, acho que eu posso contar com tranquilidade a minha vida. Então, aquilo ali pra mim não me afetava em nada, porque pra mim era muito comum aquele negócio, sem de aproximação. Você olha e você fala assim, todo mundo vive assim, não era só eu. Eu ia no prostíbulo, tinha um monte de homens casados que estavam ali vivendo a mesma coisa, então pra mim era muito natural, era muito comum. Não normal, que normal vem de norma, né? Mas era muito comum. Então, quando eu me deparo com ela, a gente fica numa terça-feira, a gente começou a ficar todos os dias. No domingo ela foi pra igreja, quando eu peguei, anotei, voltei, comecei a ler e não parei mais de ler a palavra. E daí aquilo ali, como parafraseando Agostinho, né? Me feriste com a tua palavra, desde então te amei. Começou a ocorrer uma gradativa transformação, um senso de arrependimento profundo do que eu era, do que eu fui, do que eu vivi, do que eu vi. Tanto que eu nem me orgulho de falar dessas coisas mesmo porque é uma vida sem Deus, né? Um homem entregue a si mesmo, sim, onde viveu milhares de atrocidades, onde pela gloriosa mão de Deus eu não fui pior do que eu poderia ser, porque eu sei que existia potencial maligno para ser pior. Eu me orgulho. Eu me orgulho de falar da minha história, porque quando eu olho assim e eu vejo o quanto eu vivi coisas que foram boas, entendeu? Porque o pecado, ele é bom. O quanto foram boas e olhar pra minha história e ver da onde Deus me tirou, você vê as mãos de Deus purinha, porque é só Deus pra nos tirar daquele lugar.
é só Deus pra me tirar daquele lugar de horror, aonde parecia ser muito maravilhoso. Porque tudo que você tá contando é muito doido, porque é o que a palavra de Deus diz assim, não só fazem, mas aprovam, né? Romanos. Então não só fazem, mas aprovam, porque estão entregues aos seus desejos, né? Então não só você faz, mas acha bonito, acha lindo e quer mais, né? É isso. Então… E levam outros pra fazer. E levam outros e tal. Eu levei meu pai no prostíbulo, eu ia com meu pai, com meus Isso irmãos. É um absurdo, né, cara? E aí, quando você olha pra trás e Jesus jogou luz, né? E aí você olha pra… O quê? Eu tô no meio disso, né, cara? É tipo… Não, pra mim muito foi… doido. Pra mim foi… Nossa, pra mim foi… É algo que eu não consigo descrever em palavras, assim. Quando lendo com a palavra eu via, eu falava assim, isso daqui sou eu. Começava a me enxergar esse lixo, ver o que eu tinha feito, olhar o passado e falar assim, olha aí, minha família toda destruída, eu achando isso comum. Daí se deparar também com a minha mãe, onde meu pai vivia esse adultério, mas eu amava também meu pai, eu não podia me envolver nisso, e eu clamava o Senhor, tanto que as pessoas falavam assim pra mim, não, você tem que contar. Eu falava, né, quando eu entrei na família… Não só ela, outras pessoas também, né? Apavorada. Queriam te aconselhar, eu falei assim, não. Ficavam tentando me aconselhar, eu falei assim, deixa que Deus vai resolver todas as coisas, eu não tenho como resolver, e ocorre depois da minha mãe descobrir, eu poder falar com ela acerca da verdade. E a primeira pessoa que ela procurou foi eu. Quando ela descobriu, ela viu no Facebook as fotos todas recortadas. A mulher trabalhava no escritório do meu pai, né, onde eu trabalhava. Meu, é uma história de livro, assim, você vai olhar e você vê as mãos de Deus guardando a minha mãe, guardando a sanidade dela, porque a gente tinha medo dela saber disso daí e morrer, acontecer milhares de coisas. E ela tá super bem. Fora que, e quando eu olho assim, né, porque nenhum dos filhos contaram, ninguém contou. A gente não conversava entre a gente até. Meus irmãos não falavam sobre esse assunto. Demorou muito tempo. Como se ninguém soubesse. Aí eu fico pensando assim, a criança, né, o galego, os irmãos, assim, o fato de ainda querer resgatar aquela família, né? Porque se conta, sabe que é obrigado a separar. Então, às vezes, a pessoa não conta por medo de falar assim, bom, agora se eu contar realmente, meu pai não volta mais pra casa. Né? Se eu contar realmente, eu não tenho mais isso aqui que eu tenho aqui. É como se você entregasse o seu pai para outra família. Difícil, né? É difícil demais. É um dilema, é difícil. Mas é muito belo ver como o evangelho une tudo isso, né? Os vasos quebrados são colados com a preciosidade da força da palavra de Deus de unir aquilo que deveria ser separado. Hoje eu consigo ver meus irmãos que são por parte do pai, ver a mulher que foi fruto disso e não enxergar nada, sabe? Porque é o perdão, né? E é o ministério da reconciliação, né? E poder levar o evangelho, levou meus irmãos para conhecerem a palavra, estarem ali, verem o que Deus tem feito nas nossas vidas, até minha mãe lidar com isso, é uma obra completamente sobrenatural o que aconteceu. E esse processo de conhecer o evangelho foi gradativo na minha vida. Fui lavado justamente pela palavra. Dali todo ano eu tinha que ler a Bíblia, pelo menos uma vez. Então, todo ano. Legal. Daí todo ano eu tinha que ler a Bíblia. Então, de um ateísmo, porque ir para uma leitura, porque para mim também eu já tinha um pouco mais de facilidade justamente por conta do direito. Mas isso daí me confrontou demais. Eu ia lendo e cada vez que eu li, eu falava assim, eu sou pior que esses caras. Eu sou pior. Davi, quem era Davi perto de mim? Eu não matei porque não tive a oportunidade de matar, mas de mulher eu poderia fazer. Daí você olhava e isso começou a gerar docilidade no meu coração, de olhar com clemência para aqueles que eu queria matar, com aqueles que eu queria condenar. Eu via que eu não poderia. Eu não fiz aquilo ali porque as mãos de Deus estavam me segurando. Daí você olha e fala assim, nossa, como esse Deus é poderoso. E daí você começa a mergulhar cada vez mais fundo, você vê que você não conhece nada. Daí vem esse processo de metamorfose, de deixar tudo para trás, de abandonar coisas que para os outros pode parecer valioso, mas pra gente não valia nada. E me apaixonei pela Liz e eu não queria nem casar. Eu fui correr com ela quando eu falei assim, não quero casar, não quero mais ter filho. Já completei todos os alvos assim, de figurinha, pra mim já tava certo. Já ia viver solteiro pro resto da vida. Não tinha mais porquê. E depois daí, se deparando com a palavra, a gente falou assim, não, a gente vai ter que casar. Vai ter que casar. Daí você vai falar assim, lógico, é fácil, uma mulher bonita, qualquer pessoa. Mas não era mais sobre isso. Era sobre cumprir aquilo que estava escrito na palavra. Porque
eu vivi negando Deus. E depois, lendo a palavra, eu falava assim, não posso agora ser um ateu praticante, saber o que Deus fala e decidir não seguir. Então, foi muito radicalismo. Algumas pessoas assim, olhavam e falavam assim, daqui a pouco passa. É só um momento. Mas Deus tem sustentado até aqui, eu oro para que Ele... continue sustentando. Mas você sabe, galera, que eu tenho uma história inversa. Minha história é inversa, né? Porque eu sou neto de pastor, filho de pastor, e cresci na igreja. E aí, a única coisa que nós temos em comum aqui é que eu não coloquei álcool na boca, nem usei drogas, né? Eu no contexto ali, todo certinho e tal. E o que eu ouvi minha vida inteira? Sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus. Todo domingo, uma vez ao mês, estava lá na ceia e tal, né? E aí, quando alguém me pergunta assim, quando foi a sua conversão, assim? Foi ter um encontro com a podridão do meu coração. Por quê? Porque é mais ou menos assim, alguém chega e fala assim pra você, cara, Deus te perdoou sua dívida. Na minha cabeça era assim, pô, legal, mas eu tenho uma dívida pequenininha, né? Que dívida, não fiz né? nada errado quase, né? Eu casei virgem, eu e minha esposa casamos virgem, entendeu? E aí, que dívida? Então, assim, o meu amor por Deus é desse tamanho. Por quê? Porque Ele me perdoa desse tamanho. Então era assim, pô, precisou de sangue pra caramba pra perdoar vocês. Pra mim, precisou só um pouquinho de sangue, né? Porque uma gotinha do sangue já tinha resolvido. E de repente, um dia, num quarto de um hotel, alguém me deu, eu tava no encontro de casais do meu pai, eu ajudava a filmar, e aí um cara parou lá e falou assim, Douglas, trouxe um DVD pra você, me deu um DVD, e aí tinha um monte de pregação dentro do DVD. Aí eu cheguei, terminou o encontro de casais, eu e a Val, fomos pro quarto, coloquei no computador do DVD, assim, e aí eu cliquei em uma, não sei se vocês já viram, mensagem do Paul Washer, pregação chocante. Eu acho que eu já ouvi umas 100 vezes. Exato. Cliquei, cadê eu comecei a ouvir aquilo, cara? Meus olhos se abriram não pro amor de Deus, mas pra minha dívida. Entendeu? Pro tamanho da minha dívida. E aí é muito doido, porque o evangelho é isso, né? É uma flecha pra baixo de eu entendendo, cara, o tamanho da minha depravação. Só que ao mesmo tempo uma flecha pra cima, falando do tamanho do amor de Deus. E essa distância é a amplitude do evangelho na nossa vida. Se eu acho que o amor de Deus é pequeno, minha dívida é pequena, o evangelho é desse tamanho pra mim. Mas quando a distância é desse, como vocês estão contando, né? É como vocês foram fundo e como Ele ama, né? Como Ele perdoou. E aí, quando a gente vai falar, quando a gente vai responder a esse amor, porque o resto da vida é isso agora, né? É responder a isso. Até a gente tá falando aqui várias vezes, a gente tá falando sobre santidade, né? Sobre renúncias, né? Poxa, vocês tiveram que renunciar, né? Só que é uma renúncia dolorida e prazerosa, né? Porque é resposta a um amor, né? É resposta a um Deus gracioso e maravilhoso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da renúncia. Por quê? Porque hoje o evangelho está se espalhando por todo o Brasil, né? É verdade, e é uma coisa muito boa, né? O evangelho sendo pregado e tal, em vários lugares, tem coisas acontecendo na televisão e tal, mas tem pessoas acreditando que dá para seguir Jesus sem renúncia. É difícil, que né? dá para seguir Jesus e continuar com as mesmas roupas. Não é difícil, é impossível. É falso, né? É falso. Que dá para seguir Jesus e continuar com a vida sexual fora do casamento. Que dá para seguir Jesus e continuar fazendo trabalhos ilegais e ganhando dinheiro de uma forma que não é lícita. Que dá para seguir Jesus. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que é? Porque hoje, até o nome da igreja, como é que é o nome da igreja? Igreja Cristã Protestante Confronto. Confronto. Porque é isso, né, cara? É um confronto diário. Jesus olha pra nós e fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não, a história da igreja já é uma loucura também, vai muito ao encontro do que você está mencionando, porque um evangelho superficial vai gerar um cristão superficial. Exato. E conhecendo o evangelho, naturalmente a gente queria propagar o evangelho. Exato. A gente queria propagar o evangelho. Como não contar pros outros? As pessoas acham que a gente se torna chato, né? Quando a gente se converte. Mas a gente tá vivendo algo tão sobrenatural, é tão
extraordinário, que a gente quer que outras pessoas vivam isso também. Principalmente aquela pessoa que chega abatida, aquela pessoa que chega cansada, arrasada, acabada. A gente fala, eu tenho o caminho. Eu sei. Eu sei o caminho, Eu deixa era eu te mostrar. cego e agora eu vejo. Então, se deparando com essa realidade, a gente falou assim, calma aí. A gente tem que propagar o evangelho. E propagando o evangelho para essas pessoas que viviam vidas duplas. A gente começou a ter células logo na academia, logo que aconteceu. Ocorreu minha conversão em 2015, casamento, batismo. 2016 eu abri uma academia de luta. Daí tinha um amigo que treinava, um menino que treinava lá que era pastor. Ele começou a fazer célula, a gente combinou de fazer a célula. Ele fazendo a célula, ele fez uns 4 encontros e depois não podia fazer mais. Por causa do compromisso, ele tinha outros afazeres. Ele chegou e falou assim, mas e aí essas pessoas que vieram? Porque tinha alunos, amigos nossos, porque no primeiro dia a gente chamou um monte de gente, foi um monte de gente. Justamente por causa dessa desconstrução do evangelho. Eu quero ouvir o evangelho, mas eu não quero ir numa igreja, eu quero ouvir o evangelho num ambiente desconstruído. Sentar dentro de uma academia de luta, onde era um octógono, umas grades do octógono, sentava todo mundo lá e... E a gente tinha acabado de se converter, então eles assim, vamos ouvir... Ainda eram amigos nossos. Vamos para uma reunião para falar de Deus, mas eles não sabiam o quanto a gente era posicionados ou não. Até porque a gente tinha acabado de se converter e nem éramos tão posicionados assim. Era completamente distinto ainda. Mas isso foi trazendo essa luz que você acabou de dizer. A gente começou, ele falou assim, eu não vou poder fazer mais. Eu falei assim, mas é para falar isso daí? Se é para ler a Bíblia... Eu consigo ler, se é para interpretar, fazer uma exegese, hermenêutica do texto, tem um monte de material que eu consigo. Estava acostumado a ler lei, daí eu comecei a falar assim, é isso, beleza, então vamos começar lendo livros inteiros, vamos pegar, e sempre peguei e falei assim, não, vamos ler isso daqui, depois a gente adequa ao contexto, faz uma interpretação acerca do contexto e pronto. Daí logo eu comecei a fazer isso. Então já começava a ir bastante pessoas lá, só que eles iam e depois não iam para nenhum outro lugar, eles continuaram indo só ali. E eu falava, procura uma igreja, porque eu não gostava dessa questão de uma organização um pouco mais prática, de falar assim, não, você precisa... Eu falava assim, vai para uma igreja, procura uma igreja, mas de maneira completamente superficial. Ou seja, eu gerava um filho órfão. Me jogava no... Órfão, peguei, falava assim, paria um filho e falava assim, agora você se vira, faz aí. Procura um pai. É mais ou menos isso. Então... E as pessoas gostavam disso, porque é um ambiente completamente informal, onde você não tinha nenhuma responsabilidade, porque todos os custos eram arcados pela nossa família. Então a gente vivia isso e as pessoas iam ali e voltavam para a vida que você queria, para a vida que eles queriam. E a gente, embora falasse muito da graça, eu não gostava muito disso, porque eu vivia um cristianismo já radical, onde eu olhava e falava assim, não, isso daqui não tá certo. Mas eu tinha muita misericórdia, porque eu sei quanto eu era. Então, amigos meus até hoje que vivem um bom tempo ainda continuam a viver dessa forma e ainda eu continuo insistindo, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, até o último fôlego de vida ali, há esperança para que... Porque para mim, essas duas coisas é o seguinte, você tem que abraçar até o fim, assim, no sentido de as portas estão abertas até o fim, entendeu? Mas o que não pode é essa pessoa acomodar e dizer, nossa, tá tudo bem. Exato. Ele tem que estar claro, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, as portas não se fecharam. A graça, a misericórdia do Senhor continua viva e se renovando a cada manhã. Mas não tá tudo bem. Entendeu? Então, quem fecha a porta tá errado. E vive um legalismo e tal, né? Mas quem prega e fala e deixa a pessoa achando que tá tudo bem, que é o grande perigo. Né? E isso começou a acontecer com a gente. Por quê? A gente começou a viver isso daí, olhava e falava assim, não, mas não tá certo. E um fato que marcou bastante também foi justamente... Um amigo nosso chegou, eu fui comer na torta. Você já viu umas tortas, como torta no quintal? Que é uma aluna minha que faz umas tortas maravilhosas. Dia eu vou ver pra mandar pra cá. Por favor. A melhor torta que você vai comer no mundo. Enfim, ela treinava comigo. Eu cheguei um dia, fui comer, almoçar lá. Ela falou assim, você se despediu do Antônio? Eu falei, por que me despedi do Antônio? Um menino trabalhava lá, um rapaz já um pouco mais velho, ganhava super bem. Trabalhando lá, não tinha muita instrução e ganhava super bem, um salário bem fora do padrão, assim, das normal, porque ele já vinha galgando funções lá. Eu falei assim, não, por que eu ia despedir dele? Ele falou assim, ele pediu demissão. Eu falei assim, mas como assim? Onde ele vai arrumar outro emprego igual esse? Ele falou assim, ele disse que não pode mais trabalhar de sábado. Eu falei assim, mas como assim?
não acredito. Deixa que eu vou falar com ele. Na hora que falou que não podia mais trabalhar de sábado, eu já sabia a razão. Eu cheguei, falei assim, mas deixa eu ver. Ela contou pra mim, falou assim, disse que a religião dele não permite que ele trabalhe de sábado e ele se negou a ir trabalhar de sábado, então não vai poder ter ele. Eu falei, não, pode deixar, vou falar com ele. Daí chegou, fui falar com ele, expliquei pra ele as questões e ainda conseguiu revogar essa demissão. Daí expliquei pra ele algumas coisas, tentei instruí-lo da melhor forma pra conseguir entender o que era o evangelho. Daí já começou a me dar uma responsabilidade maior, mas ainda assim, completamente Jonas indo pra Tarsis, né? Entendi. Então eu olhava e falava assim, não, tá bom, mas já resolveu esse problema. Daí você via, outras vezes você ia, chegava depois da célula, tinha bituca de maconha deixada lá. Daí você via pessoas vivendo as mesmas vidas e eu falava assim, mas tá certo isso? Eu comecei a questionar muito isso, então eu comecei a ver que as pessoas estavam indo simplesmente por um movimento, onde juntavam pessoas, eles queriam ser acolhidos e ter um grupo para frequentar, uns para fazer relacionamento, outros para network, outro porque estava solteiro. Eu falei assim, mas isso daí não é igreja. Isso daí não é viver o evangelho. Então isso me gerava incômodo. E as pessoas, Galego, você tem que pastorear essas pessoas. Eu falei assim, o único pastor que tem é Cristo. Você olha e fala assim, não, olha ali, você vai ler João 10, nosso pastor é Cristo. E queria me esquivar dessa responsabilidade, né? Falava assim, não sou pastor, não tenho nada disso, não quero ser ordenado por ninguém, não preciso ser ordenado, não quero ter igreja, não quero ser nada. Esse é um dos segredos para Deus escolher. Eu nunca. Não, as pessoas olham e falam assim, eu falo que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado ser pastor, né? Antes de conhecer Cristo, e mesmo depois conhecendo a Cristo, eu lutei até o último momento de falar assim, eu não preciso de nenhuma ordenação. E mesmo assim, daí eu fui estudar, né? Fui buscar conhecimento, porque eu tinha que fazer algumas pós-graduação. Eu falei, não, já vou estudar teologia para também ter embasamento do que eu falo, porque não pode surgir da minha cabeça, mesmo porque a minha cabeça tinha me levado até onde eu tinha ido, eu tinha visto todo o meu potencial de destruição. Imagina, é horrível sentar à mesa e não ter meus filhos à mesa. E quando tem meus filhos à mesa, são filhos, não uma família, onde daí os assuntos não são os mesmos, porque eles não foram criados em mesma unidade de pensamento. Não existe uma unidade. Então isso é destrutivo para qualquer pessoa, principalmente para quem causou aquele mal, né? Então, eu enxergando todas essas realidades, eu falei assim, não quero mais nada disso. Eu só estou aqui para fazer conforme está ordenado na palavra, de pregar o evangelho a toda criatura e pronto. Tá bom. Só que daí a gente tentou enquadrar o grupo dentro de outros grupos, de outra igreja. Só que daí não acontecia das pessoas irem para outro lugar, porque eles já enxergavam ali todo esse meu jeito maluco de ser, ou talvez até duro, porque eu vim de um treinamento marcial. As pessoas ali estão acostumadas até com o meu jeito de falar, porque eu sou muito incisivo em algumas coisas. Eu falo muito acerca de arrependimento, de pecado, de vidas transformadas, do que Deus é capaz de fazer, porque Ele fez comigo. E não enxergo ninguém imerecedor disso. Porque o que Ele fez comigo não tem razões para isso. Eu me enxergo justamente como o pior pecador que poderia existir. Eu sei, então, estudando filosofia, né, você já via o mal em potência, em ato. Eu sei a potência que existe dentro de mim um pouco. Sem Deus, eu sei o que eu sou capaz de fazer e o que Ele não me permitiu fazer. Meus desejos não foram todos concretizados justamente pelas mãos dele. Então, isso eu consegui transmitir muito para essas pessoas que estavam ali, e eles começaram a viver um negócio de verdade. Você vê pessoas que estavam ali completamente tomadas pelos vícios, casamentos que estavam destruídos, mulheres que foram traídas a vida inteira, persistirem, e daí começou a formar um grupo mais coeso, embora tivesse aqueles que estavam ali simplesmente por esse oba-oba, indo ali achando que já eram cristãos porque levantaram a mão, falaram que ia em algum lugar, que aceitou um Jesus, e não conheciam. Então, essas pessoas ali que se reuniram, começamos a entender esse chamado, e depois ocorreu na implantação do que se tornou a igreja. O Yudi também fazia parte junto com a gente durante um bom tempo, porque ele treinava comigo também. Legal. Foi muito legal esse processo dele, inclusive toda essa maturidade dele, assim, que ele tem adquirido de conhecimento do Senhor.
é louvável ver a genuína transformação dele, porque eu não tenho dúvidas do que aconteceu na vida dele. Ele foi chamado para um contexto, eu fui chamado para o outro, porque daí eu fui para uma linha um pouco mais tradicional, né? Nós seguimos uma linha um pouco distinta, mas a gente entende, perfeitamente entende que é o corpo de Cristo. E daí o que era um movimento muito grande virou uma igreja bem pequena. E para os outros, olhavam e falavam assim, mas como que você vai trocar um monte de pessoas por poucas pessoas? Eu falei assim, não é o tanto de pessoas que Deus quer trazer. Que Deus quer trazer, que pessoas que vão ser transformadas, para mim não são números. As pessoas não são números, são pessoas. Porque a gente não sabe quantas pessoas estão dentro daquelas pessoas. Tem uma família ali que vai atingir milhões de pessoas e a gente não sabe. Então, cuidar daquilo que Deus foi confiado. Então, daí já foi toda uma desconstrução. Embora o octógono seja ainda o nosso púlpito... É mesmo, continua sendo. Continuou sendo, a gente fez. E é tudo branco, não tem mais luzes, não tem fumaça. A gente fala, o único que tem que brilhar aqui é Cristo. A gente fala muito disso. E tem sido bem desafiador. Porque contraria e Deus todos os dias mata alguma coisa dentro de nós. Que precisa morrer, a gente não enxerga. E essas famílias que estão ali, você vê o favor de Deus sobre elas. Então isso é o que tem nos sustentado, porque a gente teve que abrir mão de muitas coisas. A gente tem casa na praia, a casa ficou fechada. Sim. Eu acho que a maior renúncia, na verdade, não é nem a casa na praia, né? A maior renúncia é aquilo que a gente nega todos os dias. Não, é apenas um exemplo, né? Porque para os outros, eu costumo falar, e se Deus te desse a casa na praia que você queria, você estaria aqui no domingo? Essa é a pergunta. Se Deus te desse o que você sonhou. Se tivesse dinheiro para viajar a hora que você quiser, você estaria ali no domingo. Então, são essas questões que pegaram a gente. Mas é só Deus também, né, que faz a gente não viver, é mérito nosso, né? Esse tipo de coisa, porque quando você perguntou de renúncias, né? Como são as renúncias? Não existe viver o evangelho sem renúncias. Não existe. Pega um papel para ele, por favor, Ju. Porque você vai parecer aquele cara lá da Globo, sabe? Que tava falando. O do Pichote. Que tava falando aí daqui a pouco escorre, assim, o nariz. Você fez igual agora, amor. Não, mas faz parte. Faz parte pelo evangelho. Do testemunho, né? Faz parte do testemunho. Faz parte. E é horrível, porque diversas vezes eu não quero chorar e eu me pego em lágrimas. Glória a Deus. E as nossas renúncias, elas... Eu falo, Senhor, não podia só me fazer chorar, mas tem que escorrer nariz, eu tô normal. Não precisa mais nada. Diga, Liz. As nossas renúncias, elas fazem parte, né? Elas são praticamente, vamos dizer assim, obrigatórias. Sim. Elas são obrigatórias. E é o Senhor que faz com que a gente renuncie. É lendo a palavra. E eu falo assim, eu tenho uma Bíblia, um quadro no meu quarto, que é a Bíblia aberta, saindo um monte de luzes, assim, como se fossem umas purpurinas. Eu falo, quando eu olho para aquele quadro, eu falo que é o sagrado de Deus, né? Porque quando a gente abre a Bíblia, realmente algo sobrenatural acontece com a gente. E não tem como explicar, a gente tem como falar daquilo que a gente vive, mas como explicar a transformação de Deus é inexplicável. Aquilo que acontece, como a gente é transformada, como que a gente como que o Senhor faz com que a gente renuncie, né? Porque são coisas que a gente mesmo, pela nossa própria carne, a gente não conseguiria. Por isso que eu falo assim, se você não acredita em Deus, eu falo muitas vezes, eu faço lives todos os dias de manhã, se você não acredita em Deus, olha pra minha vida, porque eu sei o tamanho e a força do que eu vivia. E eu sei como é difícil sair daquele lugar. É só Deus para nos tirar daquele monte de pecado que a gente julga que é a melhor coisa do mundo. Porque muitas vezes o pecado, ele é prazeroso. E tem um ponto, né, que chega em que ele se tornou sua identidade, né? Então, exatamente. É quase que literalmente morrer, né? É morrer. Porque você vai chegar num ponto e falar assim, eu não sei quem eu sou. Porque eu, durante 20, 30 e poucos anos, eu me definia assim, né? Com a minha grana, com o meu corpo, com as minhas habilidades. E de repente, quando Deus fala, tá, mas... perde completamente a identidade. Porque é muito doido, né? Porque ele fala assim, ó, o Nicodemos, né? Como é que faz? Fala pra Jesus, né? Como é que faz? Basicamente, ele tá perguntando,
qual que é a sua visão de ser salvo? Como é que faz pra ter a vida eterna? E Jesus fala assim, você vai ter que nascer de novo. Cara, é muito louca essa figura, porque você vai ter que recomeçar tudo a partir da revelação de quem eu sou. Você vai ter que rever tudo. O que é dinheiro? Não sei, deixa eu ver agora o que é dinheiro. A partir da revelação de quem é. O que é sexo? Deixa eu rever agora o que é sexo. Agora, o que é sucesso? Agora eu tive que nascer de novo. É o que acontece naturalmente todos os dias com a gente que sofre esse impacto, né? E aí isso é muito chocante, e quando você né? acha que tudo que você tem é top, como é que você larga? Né? Exatamente, quando você acha que tudo é top. E é muito chocante, porque imagina uma pessoa que chega do seu lado e fala assim, Douglas, eu tô mal. Eu tô mal porque a minha vida não anda, eu tenho um casamento destruído. E aí você olha pra essa pessoa e fala, você tem que nascer de novo. E a pessoa fala, como assim? Nascer de novo? Então quer dizer que eu sou péssima. Sim. Sim, exatamente. Então quer dizer que eu preciso nascer de novo? Eu não presto? Sim. E aí você vê, o Nicodemos, os religiosos, né? Nicodemos ainda depois se converte, mas os religiosos negam a mensagem. Quando ele fala, você tem que nascer de novo. Eles têm tanto diploma, tem tanto mérito na história deles, que eles falam, cara, eu não vou abandonar isso. Jovem rico. Mas aí quando ele estava diante de uma prostituta, quando ele estava diante de um publicano, era a mensagem inversa, né? Você vai ter que nascer de novo. Ela, o quê? Eu posso largar tudo isso aqui? Você vai me dar uma folha em branco? Sim. E ela fala, então, isso aqui é tudo lixo, né? Isso aqui é tudo lixo, entendeu? E aí ela aceitava e abraçava o evangelho, né? Então é chegar nesse ponto de falar assim, cara, até meus diplomas, sem ele é lixo. É o Paulo, né, falando, né? Meu sobrenome, meus diplomas, eu considero tudo esterco. Comparado. Mas como chegar nesse lugar, né? É só abrindo a palavra e lendo e sendo transformado. Porque eu lembro que existiam alguns trabalhos que eu precisava fazer. E eu precisava, por exemplo, fazer presença em balada. E eu não gostava de fazer presença em balada. Chegou até depois de já ter me convertido. Porque eu tinha que colocar roupas mais sensuais pra estar lá. Eu era a atração da balada, para as pessoas tirarem foto. Um monte de gente bêbada. E ao mesmo tempo eu pensava assim, tá bom, eu não posso mais fazer isso. Eu não quero, eu não tenho vontade mais de fazer isso, mas eu dependo desse dinheiro. E aí, como naquela época, como confiar que eu poderia largar tudo e que Deus ia me suprir? Que ele é o seu pai. Que essa é a maior dificuldade das pessoas quando elas precisam largar um pecado e o medo. Será que se eu largar isso, eu tô precisando de dinheiro, será que eu largar isso que eu tô fazendo errado, Deus vai me suprir? Não. Daí a pessoa olha para as circunstâncias em volta e fala assim, não tem jeito. Preciso continuar, porque não tem jeito. Até o dia que eu falei assim, Senhor, vou largar, é seu, o Senhor vai ter que me suprir. E Ele me supriu. Uau. Da melhor forma. Glória a Deus, Ele é um pai. Ele é um pai. E como é que tem sido o seu trabalho com mulheres, né? Porque você contou toda essa história, né? De uma forma muito intensa, o que eu diria até que a maioria das mulheres vivem na questão de comparação, de autoestima, de tudo, né? Como é que tem sido esse trabalho? Bom, aí me converti, toda essa história, casei, tive os meus filhos. Aí passei por um momento onde depois da minha vida, que era completamente independente, quando os meus filhos nasceram, eu comecei ali a me ver num lugar onde eu me sentia inútil, porque eu comecei a ficar em casa cuidando dos meus filhos. E ali já começaram algumas preocupações, algumas ansiedades de querer trabalhar, de querer estar ativa. E olha só como a gente precisa vigiar todos os dias, né? O tempo pelo qual o Senhor nos separa para cada coisa. E aí, Douglas, um certo dia veio eu fui fazer uns exames e saiu um marcador tumoral, saiu alterado nos meus exames. E aí eu desesperei, porque saiu alterado num dia, no outro dia eu encontrei uma moça que encostou do meu lado e começou a falar de um caso de câncer, de um sofrimento muito grande, exatamente daquele marcador tumoral. Tipo. Eu comecei a ter crise de ansiedade. E olha só, ter crise de ansiedade. E eu nunca tinha lido a Bíblia. Dentro da igreja, ministrando a palavra, nunca tinha lido a Bíblia inteira. Lia algumas partes. E o galego toda hora me falando assim, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Eu achava ele tão chato com isso. Que eu falava assim, gente, eu não vou ler. Só de raiva. Só de raiva, não vou ler toda. Porque ele é tão estudioso, ele lia. Daí às vezes eu fazia umas perguntas pra ele, ele ainda falava assim, viu? Não leu a Bíblia? Nossa! Que era pra cutucar com a palavra. Pra me cutucar, mas isso me deixava irritadíssima, sabe? Sim.
Eu queria que ele me explicasse e tal. E aí, quando eu tive essa crise, eu tive uma crise de ansiedade, crise de pânico, que é horroroso. Horroroso, mas eu creio que o Senhor me permitiu ter isso, porque hoje eu consigo falar com mulheres e tudo que se desenvolveu a partir disso. Aí, quando eu tive essa crise, eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, preciso ler. Preciso encontrar algum escape na minha vida, alguma coisa pra mim era escape, que eu preciso ler o que o Senhor fala. Comecei a me tratar, procurei um psiquiatra cristão e que começou a me direcionar, e eu comecei a estudar psicanálise. Então hoje me formei em psicanalista, hoje sou formada. Dor, você foi atrás, né? Não, Fui mas atrás. A grande chave disso tudo também é Deus enviar providências, colocar uma pessoa cristã também diante disso, porque nós temos visto… Uma cosmovisão, né? Temos visto até mesmo essas debilidades que o ser humano passa ser tratada de maneira mundana. Quando uma pessoa tem uma cosmovisão cristã, o Dr. Braz foi muito sábio nesse direcionamento e desencadeou uma série de coisas que são frutíferas para o reino, né? Então um homem com uma cosmovisão cristã consegue agir também de maneira diferente. Por isso que é muito importante você que está na sua casa também, talvez passando por algum momento de debilidade, buscar profissionais que tenham a cosmovisão parecida com a sua, porque senão você vai se autodestruir para entender o seu mundo, né? Que Sim, porque chega com uma crise de relacionamento, a pessoa não tem como valor o relacionamento, fala assim, ó, vai embora. E muito real. E realmente, assim, o Braz, Dr. Braz, foi quem me deu ali, junto com, primeiramente o Senhor, claro, mas me deu uma luz, falou, Lizzy, vamos estudar, me puxou, fiz vários cursos. Fez ler um monte de livro. Que top. Um livro por semana, ele falava assim, então não chegou e dando só um remédio. Não. Falou, você precisa de uma mudança de e aí eu li a Bíblia, e aí ele ministra também, e a gente começou lá a conversar, e ele começou a me explicar, e eu comecei a ler. E assim, o milagre do Senhor está também em capacitar profissionais, né? Porque as pessoas, principalmente essas que estão sofrendo, elas têm… Nós que estamos dentro da igreja, tá, Douglas? Vou falar por mim. A gente tem muito preconceito em procurar um médico, um psiquiatra e tomar um remédio. Porque parece que… Como é que eu ia ter coragem de falar assim, eu ministro a palavra e eu preciso tomar um remédio porque eu tô numa crise de pânico. As pessoas vão falar o quê? Que eu não tenho Deus. É muito difícil. E eu resistia, só que as crises que me davam eram horrorosas. Então, o que o médico falou pra mim? Lizzy, você vai tomar um remédio, dose baixa, por um tempo, pra você ter estabilidade neural, para que você consiga entender e curar aquilo que você está. Para onde está a tua ansiedade? Porque, Douglas, a Bíblia ela é suficiente, tá? A Bíblia ela é suficiente pra gente. A ansiedade, ela acontece quando ela não é tratada lá atrás. Porque quando você tá na crise, sim, você vai provavelmente precisar de uma intervenção médica. Mas para você chegar na crise, aquela ansiedade… Um monte de coisa aconteceu. Ela tá lá atrás. Por que nós precisamos nos alimentarmos espiritualmente antes, todos os dias antes de que chegue naquele lugar? E se você chegou, é porque lá atrás você não conheceu. Porque lá atrás tem algumas coisas que não foram tratadas. E é muito difícil falar nisso, é muito delicado. Porque eu não tô diminuindo a ansiedade, eu não tô diminuindo o que as pessoas sentem, porque eu já senti. E eu sei que realmente é péssimo. Mas eu, mesmo dentro da igreja, vivi no automático por muito tempo. Porque às vezes a gente tá lá, acomodadas, só pra dizer, fui na igreja, escutei a pregação e tô vivendo isso. A palavra, ela tem que ser assim, ó. Não se moldem aos padrões do mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente dia após dia, pra viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É dia após dia. Você tem que renovar a sua mente dia após dia. Dia após dia. Pra saber aquilo que o Senhor te fala. Lá em Josué 1:9. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós teremos sucesso em tudo que nós fizermos. Tudo. O Senhor, Ele é claro, não é 99%, não é 1/3, não é 50%. É tudo que nós fizermos. Nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus. Desviou um pouquinho da palavra de Deus. Foi pra igreja no domingo, escutou a pregação, no outro dia você não leu a Bíblia, bateu o carro na esquina, já te tomou. O problema já te tomou e você saiu da palavra de Deus. É todos os dias. É dia após dia. Então, o Senhor me capacitou, tem me capacitado, porque eu aprendo todos os dias a cuidar de mulheres hoje. Então hoje eu faço mentoria, hoje eu atendo mulheres voltadas para tudo voltado para a palavra de Deus. Então assim, a minha psicanálise, ela vai ouvir falar de Deus nos meus atendimentos, porque é isso que eu vivo e eu não vejo outro caminho para isso. Então hoje eu cuido de mulheres, eu tenho um movimento chamado Mulheres Curadas para o Propósito, onde eu atendo as mulheres, onde eu ensino mulheres, onde eu faço mentoria para mulheres.
E creio que o meu chamado é esse, sabe? Porque, como você falou, a maioria das mulheres hoje vivem o que eu vivi. Sim. É que você ouviu de forma bem intensa, né? E mais com questões já mais lá com questão da fama e tal, mas é a realidade, né, geral, né? Ainda mais com as redes sociais, com tudo, é muita comparação. Exatamente. A diferença é que eu tive fama, mas a fama é muito relativa, porque você pode achar que você tem fama dentro da sua família, você pode achar que tem fama dentro do seu trabalho, no seu bairro, cidade, com seus vizinhos. É ali onde é o nosso eu, é só o nosso eu que quer gritar, né? Mas que legal. É muito lindo, né? Como aquilo que o diabo tentou para destruição, o Senhor transforma, né? Para tocar na vida de muitas pessoas, né? É aquilo que o Rodolfo canta, né? Que das minhas feridas sai um poder para curar, né? Que das nossas cicatrizes o Senhor possa usar para a glória dele, né? Amém. Isso é maravilhoso. Gente, obrigado por esse tempo. Que tempo especial. Fui muito abençoado pelo testemunho de vocês, pelo que vocês contaram aqui. Obrigado pela vulnerabilidade, terem aberto tudo isso aqui para a galera. Somos vulneráveis diante de Deus, né? Amém. Tudo um dia vai se tornar claro aquilo que está no obscuro, então não tem nada que queremos deixar no escuro. Que Deus possa trazer às claras aquilo que talvez ainda esteja no escuro das nossas vidas, para que justamente possamos corrigir, né? E tem muitas coisas que estão ocultas ainda dos nossos olhos. E você não sabe o quanto você edifica nossas vidas também. Poxa. Nós acompanhamos bastante. Eu, principalmente nesse processo de transformação, né? Faz 10 anos, mas parece que foi ontem. Tudo sei é que nada sei, né? Cada vez que me deparo assim, com pessoas que eu passei a admirar, vendo o quanto o evangelho é propagado por intermédio das vidas, você é uma delas, sabe? Aqui nós admiramos muito o trabalho de vocês, somos muito gratos pelo serviço que vocês prestam ao reino, que Deus possa continuar abençoando seus projetos, amém, a sua família, e glória a Deus por tudo que você tem feito também, tá? Amém, somos muito amém. gratos. Obrigado, e que o Senhor continue dando sabedoria e revelação para vocês irem compreendendo o caminho que Ele quer que vocês trilhem aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado você que ficou assistindo, ficou aqui ouvindo, né? E que você possa pegar esse link e mandar para uma galera. Ó, durante o papo, talvez você lembrou de alguém. E não é à toa que você lembrou dessa pessoa. Pega o link, manda para algumas pessoas. Talvez essa conversa pode despertar alguém para começar a buscar o Senhor. E também, lógico, deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou seu coração. Se inscreve aí no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Só tem um objetivo aqui, deixar você mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história.